O milionário paralisado havia sido humilhado diante de toda a festa, mas ninguém imaginava que a filhinha da faxineira daria um passo inesperado. Um gesto tão puro que mudaria para sempre o destino dos dois. Rafael Mendes Cavalcante sabia exatamente o que significava ser invisível em uma sala repleta de pessoas que fingiam vê-lo. Aos 38 anos, havia aprendido que sua cadeira de rodas funcionava como uma linha divisória entre ele e o restante do mundo. As pessoas o cumprimentavam com sorrisos mecânicos, falavam com ele usando aquele tom excessivamente alto e pausado, como se, além de paralisado, ele também fosse surdo ou incapaz de compreender frases completas. Mas o pior de tudo não eram os olhares de pena. Era a solidão que vinha logo depois, quando todos encontravam desculpas para se afastar, deixando-o sozinho com sua taça de champanhe e o peso esmagador de existir sem pertencer. Naquela noite de sábado, o salão do Palácio dos Cristais estava particularmente deslumbrante. Lustres de cristal tcheco pendiam do teto altíssimo, derramando luz dourada sobre o piso de mármore italiano que refletia cada movimento como um espelho. As cortinas de veludo verde esmeralda emolduravam janelas imensas que revelavam os jardins iluminados lá fora. Era o evento mais importante do ano, a gala beneficente da Fundação Cavalcante, que reunia empresários, políticos, socialites e artistas em uma noite de ostentação disfarçada de caridade. Rafael atravessou o salão em sua cadeira motorizada de última geração. O terno azul marinho, impecavelmente cortado sob medida, os sapatos italianos brilhando, mesmo que seus pés não pudessem senti-los. Ele mantinha o semblante neutro, a máscara que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Ninguém precisava saber que por dentro ele se sentia como um fantasma, presente, mas jamais realmente visto. Um grupo de empresários conversava próximo à mesa de aperitivos. Quando Rafael se aproximou, houve aquela pausa imperceptível, aquele micro-engasgo na conversa que ele conhecia tão bem. "Boa noite, cavalheiros." Ele cumprimentou com a voz firme que treinara para não trair nenhuma vulnerabilidade. "Rafael, que surpresa vê-lo aqui!" respondeu Marcelo Sampaio, embora todos soubessem que aquela era a fundação da família dele. O homem segurava uma taça como se fosse um escudo. "Estava pensando em ligar para você na semana que vem para discutir aquele projeto." Rafael conhecia aquela mentira. Já a havia ouvido dezenas de vezes. A ligação nunca viria. "Com certeza, Marcelo. Estou à disposição." Houve um silêncio constrangedor. Então, com desculpas murmuradas sobre precisar cumprimentar alguém do outro lado do salão, o grupo se dispersou como fumaça, deixando Rafael sozinho novamente. Ele não demonstrou reação. Havia aprendido a engolir a dor, a empurrá-la para algum lugar fundo, onde ninguém pudesse vê-la. Do outro lado do salão, Clarice Vasconcelos fazia sua entrada triunfal. Vestido verde esmeralda que abraçava cada curva de seu corpo, esculpido em academias caras, cabelos negros presos em um coque elegante, joias de esmeraldas e diamantes no pescoço e nos pulsos. Ela era exatamente o tipo de mulher que sempre gravitava em torno de Rafael, não pelo homem que ele era, mas pelo sobrenome que carregava e pelos zeros em sua conta bancária. Havia-se conhecido 6 meses atrás em um jantar empresarial. Clarice havia sido atenciosa, interessada, fascinante. Ligava regularmente, aceitava todos os convites, dizia as palavras certas nos momentos certos. Rafael sabia que deveria ser cauteloso, mas a solidão é uma conselheira terrível. Ela sussurra mentiras sobre pessoas que talvez, apenas talvez, possam ser diferentes. E ele havia acreditado. Havia permitido que a esperança brotasse em seu peito como uma planta teimosa nascendo em concreto. Naquela noite, Rafael planejava fazer algo que não fazia há mais de uma década. Ia se declarar. No bolso interno de seu paletó, guardado com cuidado, estava um anel de noivado que pertencera à sua avó.
Um solitário de diamantes montado em ouro branco, simples mas elegante, carregando gerações de histórias de amor em sua superfície polida. Ele atravessou o salão na direção de Clarice, o coração batendo de um modo que a paralisia não conseguia impedir. Ela estava conversando com um grupo de amigas, rindo daquele jeito ensaiado que mulheres da alta sociedade dominavam com perfeição. Quando o viu se aproximando, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Clarice, você está deslumbrante esta noite, Rafael disse. E era verdade. Ela estava linda, embora houvesse algo frio por trás daquela beleza, algo que ele havia escolhido ignorar. Rafael, querido, ela respondeu, inclinando-se para beijar o ar ao lado de seu rosto, cuidadosa para não borrar a maquiagem nem chegar perto demais. O evento está maravilhoso. Sua fundação se superou. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Podemos conversar em particular por um momento? Há algo importante que gostaria de lhe dizer. Os olhos de Clarice se arregalaram levemente, e Rafael interpretou aquilo como surpresa agradável. Ela não sabia que era pânico. Claro, vamos até o jardim. Eles se afastaram do salão principal, passando por portas de vidro que levavam a um terraço de mármore cercado por roseiras iluminadas. A noite estava amena, com uma brisa suave que trazia o perfume das flores. Era perfeito. Era o cenário que Rafael havia imaginado. Clarice, nestes meses conhecendo você, tenho sentido algo que não sentia há muito tempo. Ele começou, as palavras saindo com mais dificuldade do que havia ensaiado. Você trouxe luz para dias que eram apenas sombras. Trouxe risos para uma casa que só conhecia silêncio. Eu sei que talvez seja precipitado, mas eu não posso mais guardar isso para mim. Ele alcançou o bolso interno, os dedos encontrando a pequena caixa de veludo. Clarice, eu estou apaixonado por você e gostaria de saber se você me daria a honra de ser minha esposa. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter substância física. Rafael abriu a caixa, revelando o anel que brilhava sob a luz suave do jardim. E então ele viu a expressão no rosto de Clarice se transformar de surpresa em horror mal disfarçado. Viu o jeito como ela deu um passo para trás, como se ele tivesse lhe oferecido algo repugnante. Rafael, eu não sei o que dizer. Ela gaguejou, e pela primeira vez desde que se conheceram, sua máscara de sofisticação havia caído completamente. Você é um homem maravilhoso, realmente é. Mas eu não posso, nós não podemos. Por quê? A pergunta saiu mais áspera do que ele pretendia. Ele precisava entender. Precisava que ela dissesse em voz alta o que ambos já sabiam, mas que ele se recusava a aceitar. Clarice cerrou os punhos, respirando fundo, como alguém se preparando para mergulhar em água gelada. Porque eu não posso passar o resto da minha vida cuidando de alguém. Porque eu quero uma vida normal, com um marido que possa me levar para dançar, que possa carregar nossos filhos, que possa simplesmente caminhar ao meu lado sem que todos fiquem nos encarando. Cada palavra era uma lâmina afiada, cortando mais fundo do que qualquer dor física que Rafael já havia sentido. Então foi tudo mentira? Estes 6 meses, as ligações, os jantares, as conversas, não foi mentira, ela disse, mas sua voz não carregava convicção. Eu realmente tentei gostar de você daquele jeito, mas eu não consigo, Rafael. Eu simplesmente não consigo. Ela virou-se para sair, mas então parou, olhando para o anel que ainda estava aberto em sua mão. Um último golpe, uma última humilhação. Você deveria guardar isso. Tenho certeza de que algum dia encontrará alguém que aceite sua condição, como se ele fosse uma doença, como se fosse algo contagioso que precisasse de cura. Rafael fechou a caixa com um clique seco. Entendo. Obrigado por sua honestidade. Agora, se me der licença, preciso voltar ao evento. Ele girou a cadeira e começou a retornar ao salão,
Mas enquanto se afastava, escutou Clarice chamar alguém pelo telefone. Rafael propôs. Sim, exatamente. Foi absolutamente constrangedor. Claro que recusei. Como eu poderia aceitar? Ela riu, uma risada aguda que ecoou pelo jardim silencioso. Imagine eu amarrada a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Rafael parou. Cada músculo de seu corpo que ainda respondia ao seu comando estava tenso. Ele poderia voltar, poderia confrontá-la. Mas qual seria o propósito? Ela apenas havia dito em voz alta o que todos pensavam, mas tinham educação demais para verbalizar. Ele entrou novamente no salão, e foi como se uma luz spotlight invisível o seguisse. As pessoas olhavam, sussurravam, apontavam discretamente. A notícia da rejeição já estava se espalhando como fogo em palha seca. Em menos de 10 minutos, todos na festa saberiam que Rafael Mendes Cavalcante havia sido rejeitado, que havia se ajoelhado, metaforicamente falando, para uma mulher que o desprezou por sua deficiência. Ele atravessou o salão com a cabeça erguida, fingindo não notar os olhares. Encontrou refúgio próximo a uma coluna de mármore, parcialmente escondido das vistas. Ali, finalmente, permitiu que a máscara caísse por um momento. Seus ombros caíram. Sua respiração ficou irregular. As mãos tremiam enquanto segurava a taça de champanhe que havia pegado de um garçom que passou. E foi nesse momento de dor absoluta e humilhação completa, que Rafael viu algo que não esperava. Uma menininha pequena, não mais que 3 ou 4 anos, vestindo um simples vestidinho vermelho que contrastava com a opulência ao redor. Cabelos cacheados presos com um laço branco. Olhos grandes e curiosos que observavam tudo com fascínio inocente. Ela estava parada no meio do salão, claramente perdida, girando devagar enquanto admirava os lustres, as pessoas bonitas, a música suave que o quarteto de cordas tocava. E então, seus olhos encontraram Rafael. Ele esperou pela reação de sempre. O medo, a confusão, as perguntas constrangedoras. Mas a menina apenas sorriu. Um sorriso puro, luminoso, que não carregava julgamento ou pena, apenas alegria de ver outro ser humano. E naquele sorriso, Rafael sentiu algo se mover em seu peito. Algo pequeno, frágil, mas real. Uma fagulha de esperança em uma noite que parecia ter apenas escuridão. A menininha começou a caminhar na direção de Rafael. Passos pequenos, mas determinados, enquanto o salão inteiro observava sem entender o que estava acontecendo. Ela atravessou o piso de mármore como se não houvesse mais ninguém ali, como se apenas ela e aquele homem em uma cadeira de rodas existissem naquele universo de cristais e luxo. Rafael ficou paralisado, não pela condição de sua coluna, mas pela pura surpresa. Crianças normalmente reagiam de 2 maneiras à sua cadeira de rodas, com medo ou com perguntas excessivamente diretas que deixavam os pais mortificados. Mas aquela menina não parecia assustada nem curiosa de um modo invasivo. Ela apenas caminhava até ele com aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Quando chegou bem perto, a menina parou e inclinou a cabeça para o lado, estudando Rafael com aqueles olhos escuros e brilhantes. Oi, ela disse com uma voz doce e clara. Por que você está triste? A pergunta pegou Rafael completamente desprevenido. Ninguém havia perguntado isso. Todos haviam visto a humilhação, haviam testemunhado a rejeição, mas ninguém havia simplesmente perguntado como ele estava se sentindo. Eu não estou triste, ele mentiu, tentando recompor a máscara que havia caído momentos atrás. Estou bem. A menina balançou a cabeça, discordando com a confiança absoluta que só crianças pequenas possuem. Está sim. Minha mamãe faz essa cara quando está triste. Os olhos ficam molhados. Rafael piscou rapidamente, percebendo que, de fato, havia lágrimas ameaçando cair. Ele engoliu seco, forçando-as para algum lugar profundo. E quem é sua mamãe?
A menina apontou vagamente para algum lugar além do salão principal. Ela trabalha aqui, limpa as coisas. Eu vim com ela porque a vovó ficou doente e não tinha ninguém para me cuidar. Uma filha de funcionária. Isso explicava o vestido simples, os sapatos desgastados, a presença improvável em um evento como aquele. Alguém dos bastidores, alguém que não deveria estar ali, mas que havia conseguido escapar da supervisão. Como você se chama? Rafael perguntou, sentindo uma curiosidade genuína pela primeira vez naquela noite terrível. Sofia. E você? Meu nome é Rafael. Rafael, ela repetiu, testando o nome na língua pequena. É um nome bonito. Pode ser meu amigo? A simplicidade da pergunta quase quebrou algo dentro dele. Quando foi a última vez que alguém havia lhe pedido para ser amigo? Sem segundas intenções, sem interesse em dinheiro ou conexões, apenas amizade pura e simples? Claro que posso. O sorriso de Sofia ficou ainda maior. Então, você quer dançar comigo? O mundo parou. O salão inteiro congelou. O quarteto de cordas continuava tocando uma valsa suave, mas era como se a música tivesse se transformado em algo distante e irreal. Conversas morreram no meio das frases. Taças pararam suspensas no ar. Todas as cabeças se viraram para aquela cena impossível. Uma criança pobre, filha de uma faxineira, parada diante de Rafael Mendes Cavalcante, pedindo para dançar com ele. Rafael não conseguia respirar. Sua garganta estava fechada, as palavras presas em algum lugar entre o choque e uma emoção que ele não sabia mais nomear. Dançar. Ela estava pedindo para dançar. Com ele, o homem que havia acabado de ser rejeitado, porque uma mulher não podia imaginar uma vida sem dançar com seu marido. Você quer dançar comigo? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Sofia balançou a cabeça com entusiasmo, os cachos pulando ao redor do rosto. Sim, a música está tão bonita e você parece precisar de uma dança. Ele olhou para aquela mão pequena estendida na direção dele e sentiu como se estivesse olhando para a coisa mais valiosa que jamais havia visto. Com dedos que tremiam levemente, Rafael estendeu sua própria mão. Quando os dedos dela tocaram os dele, pequenos e quentes e completamente confiantes, algo dentro de seu peito se apertou com uma intensidade que quase doeu. Não sei dançar muito bem, Sofia admitiu, segurando a mão dele com firmeza. Mas posso girar. Você gosta quando as pessoas giram? Antes que Rafael pudesse responder, ela começou a girar ao redor da cadeira, ainda segurando sua mão. Não era uma valsa de verdade, não seguia nenhum passo ensaiado, mas havia uma graça inocente em seus movimentos que era mais genuína do que qualquer coreografia que ele já havia visto. Ela rodopiava e ria, seus olhos brilhando de felicidade pura, e Rafael sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Um sorriso real, que vinha de algum lugar profundo que ele havia esquecido que existia. Você dança muito bem, Sofia, ele disse, e sua voz estava mais leve, mais viva. Mesmo? Minha mamãe diz que eu danço como um passarinho. Você acha que passarinhos dançam bem? Acho que dançam perfeitamente. Sofia girou mais uma vez, o vestidinho vermelho rodando como uma flor. Então, eu sou um passarinho dançante, e você é meu amigo que assiste. Foi nesse momento que Clarice voltou ao salão. Ela havia saído para se recompor após a conversa desastrosa no jardim, havia retocado a maquiagem, havia ensaiado desculpas caso alguém perguntasse. Mas quando entrou e viu aquela cena, seu rosto se contorceu em uma expressão de choque e desaprovação. Ela atravessou o salão em passos rápidos e furiosos, os saltos altos ecoando no mármore como marteladas. As pessoas se afastavam para deixá-la passar, todas percebendo que algo dramático estava prestes a acontecer.
Quando chegou perto de Rafael e Sofia, ela parou com as mãos nos quadris, o corpo inteiro irradiando indignação. Rafael, o que é isso? Ela perguntou, a voz alta o suficiente para que metade do salão pudesse ouvir. O que essa criança está fazendo aqui? Ela é minha amiga, Rafael respondeu com calma, embora seu coração estivesse batendo acelerado. Estamos dançando. Dançando? Clarice olhou para Sofia como se a menina fosse algo sujo que havia aparecido no meio do salão imaculado. Isso é ridículo. Isso é constrangedor. Você está se fazendo de palhaço na frente de todos. Não estou não, Rafael disse, a voz ficando mais firme. Pela primeira vez esta noite, estou genuinamente feliz. Feliz? Com uma criança maltrapilha pendurada na sua mão? Rafael, você não vê o que isso parece? Você parece um homem desesperado por atenção, por qualquer migalha de carinho, mesmo que venha de uma criança que provavelmente foi instruída pela mãe a se aproximar de você. As palavras eram venenosas, mas foi o que Clarice fez em seguida que congelou o sangue nas veias de Rafael. Ela segurava um buquê de rosas brancas que havia pegado de um arranjo decorativo, flores que eram para ser leiloadas posteriormente para a caridade. Com um movimento brusco, ela jogou o buquê no chão, aos pés da cadeira de Rafael, como se estivesse descartando lixo. Isso é o que penso de você e desta farsa patética, ela cuspiu as palavras. Você nunca vai ter uma vida normal, Rafael. Nunca vai ter uma mulher de verdade ao seu lado. Nunca vai ser nada, além de um homem quebrado em uma cadeira cara. E se você tem que se contentar com a atenção de crianças pobres e faxineiras, então talvez você mereça exatamente isso. O silêncio que caiu sobre o salão era ensurdecedor. Até a música havia parado. Os músicos do quarteto observavam com violinos e violas suspensas no ar. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Era como se todos estivessem testemunhando um acidente de carro em câmera lenta. Horrível demais para desviar o olhar, mas impossível de impedir. Rafael sentiu as paredes se fechando ao seu redor. Sentiu o peso de centenas de olhos sobre ele, julgando, analisando, tendo pena. A humilhação que havia começado no jardim agora estava completa, exposta para todos verem. Ele havia sido rejeitado, diminuído, reduzido a nada na frente de toda a elite da cidade. Mas então Sofia fez algo que ninguém esperava. Ela soltou a mão de Rafael, caminhou até o buquê caído no chão, pegou-o com cuidado e sacudiu as pétalas que haviam se soltado. Depois, com toda a seriedade que uma criança de 3 anos podia ter, ela voltou até Rafael e colocou as flores no colo dele. Essas são suas flores, ela disse com convicção, porque você é especial. Você é meu amigo que dança comigo. E então, olhando diretamente para Clarice com aqueles olhos escuros e sábios demais para a idade, Sofia continuou, a senhora é má. Flores são para dar para pessoas que a gente gosta, não para jogar no chão. Minha mamãe me ensinou isso. O impacto daquelas palavras foi como uma bomba silenciosa. Clarice ficou lívida, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Várias pessoas no salão cobriram a boca para esconder sorrisos. Outras olhavam para Clarice com desaprovação evidente. Uma criança de 3 anos havia acabado de dar uma lição de decência para uma socialite adulta. Do outro lado do salão, vindo da direção das cozinhas, uma mulher apareceu correndo. Ela era jovem, provavelmente com uns 27 anos, usando uniforme azul de faxineira. Os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo apressado. Seu rosto estava pálido de pânico absoluto. Sofia! Sofia! Onde você estava? A mulher chegou tropeçando na própria pressa, quase caindo. Quando viu a filha parada ao lado de Rafael, com um buquê de flores nas mãos dele, cercada por toda a elite da sociedade, seus olhos se arregalaram ainda mais. Oh, meu Deus!
Oh, meu Deus, Senhor, eu peço 1000 perdões. Ela tentou pegar Sofia pela mão, puxá-la para longe, mas a menina resistiu. Mamãe, esse é o Rafael. Ele é meu amigo. Nós dançamos juntos. A mulher olhou para Rafael com uma mistura de terror e confusão. Senhor Cavalcante, eu não sei como ela fugiu da cozinha. Eu disse para ficar quietinha, mas ela sempre foge. Por favor, não reporte isso. Eu preciso deste trabalho. Eu juro que não vai acontecer de novo. Rafael olhou para aquela mulher e viu o medo real estampado em seu rosto. Medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de não ter como sustentar a filha. Um medo visceral que ele reconhecia, mesmo vindo de um mundo completamente diferente. Qual é o seu nome? Ele perguntou com gentileza. Carolina. Carolina Silva, senhor. Carolina, sua filha não fez nada de errado. Pelo contrário. Rafael olhou para Sofia, que ainda segurava as flores com cuidado. Ela me deu o melhor momento que tive em muito tempo. Carolina piscou confusa, como se não conseguisse processar aquelas palavras. Mas, senhor, ela atrapalhando o evento, toda essa confusão. A única pessoa que causou confusão esta noite, Rafael disse, levantando a voz o suficiente para que todos no salão pudessem ouvir claramente, foi alguém que deveria saber se comportar melhor. Ele olhou diretamente para Clarice, que estava ficando progressivamente mais vermelha. Sua filha, Carolina, tem mais educação e humanidade nestes 3 ou 4 anos de vida do que muitas pessoas aqui terão em toda a existência. Um murmúrio percorreu o salão. Clarice abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Finalmente, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, ela virou-se sobre os saltos e saiu do salão com passos furiosos, deixando um rastro de perfume caro e humilhação atrás de si. Rafael voltou sua atenção para Carolina e Sofia. Por favor, não leve sua filha embora ainda. Gostaria muito de continuar nossa dança. Sofia pulou de alegria. Sério? Podemos dançar mais? Carolina olhou ao redor, vendo todos os olhares fixos neles. Senhor, eu não sei... se ela murmurou. Por favor, Rafael insistiu. Seria uma honra. E então, sob os olhares de centenas de pessoas, a menininha de vestido vermelho e o milionário em uma cadeira de rodas recomeçaram sua dança. Sofia girava e ria, e Rafael segurava sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A música voltou a tocar, suave e envolvente. E pela primeira vez em muitos anos, Rafael Mendes Cavalcante não se sentiu invisível. Ele se sentiu humano. 2 dias depois do evento, o telefone da empresa Limpeza Total tocou com uma solicitação que deixou a gerente boquiaberta. Rafael Mendes Cavalcante queria contratar uma funcionária específica para trabalhar exclusivamente em sua cobertura. O nome dela... Carolina Silva. Clientes nunca faziam pedidos específicos, especialmente não clientes com o patrimônio e a influência de Rafael Cavalcante. Carolina estava limpando o piso de um escritório corporativo quando recebeu a ligação. O celular velho vibrou no bolso de seu uniforme e ela limpou as mãos sujas de produtos de limpeza antes de atender. Carolina precisa vir até a empresa imediatamente, disse a gerente, a voz tensa de um jeito que fez o estômago de Carolina revirar. Aconteceu algo? Não exatamente. Só venha. É urgente. O trajeto de ônibus até a sede da empresa pareceu durar uma eternidade. Carolina segurava Sofia pela mão porque não tinha com quem deixá-la e sua mente corria por 1000 cenários diferentes. Seria sobre a noite do evento? Teria alguém reclamado dela? Mesmo o senhor Cavalcante tendo sido gentil naquela noite, talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez a pressão social o tivesse feito reportar o incidente. Quando chegaram à empresa, a gerente, Dona Marisa, estava esperando com uma expressão que Carolina não conseguia decifrar. Sente-se, Carolina. Aconteceu algo, Dona Marisa? Eu vou ser demitida? Não,
Pelo contrário, a gerente empurrou uma pasta pela mesa. Rafael Cavalcante solicitou você especificamente. Quer que trabalhe na cobertura dele, todos os dias. Salário 3 vezes maior que o atual. Todos os benefícios inclusos. Transporte fornecido. Carolina ficou completamente paralisada. Isso não podia ser real. 3 vezes mais? Mas por quê? Eu não entendo. Dona Marisa deu de ombros. Não faço ideia. Mas quando um homem com a fortuna dele faz um pedido, nós atendemos. Você aceita? Carolina olhou para Sofia, que estava sentada em uma cadeira ao lado, balançando as perninhas e desenhando em um papel amassado que havia encontrado. 3 vezes mais dinheiro significava poder pagar as dívidas. Significava poder comprar comida de verdade, não apenas arroz e feijão. Significava talvez, apenas talvez, conseguir sair daquele quartinho minúsculo que dividiam e alugar algo com um cômodo a mais. Eu aceito. 3 dias depois, Carolina estava parada em frente ao edifício mais luxuoso que já havia visto na vida. A residência dos IPs ocupava um quarteirão inteiro no bairro mais caro da cidade. Portaria com um piso de mármore, seguranças de terno, plantas ornamentais em vasos maiores que pessoas. Sofia apertou a mão da mãe, os olhos arregalados. Mamãe, é um castelo? Não, meu amor, é só um prédio. Mas guarde bem, nós não moramos aqui, nós trabalhamos aqui. Entendeu a diferença? Sofia balançou a cabeça, embora não parecesse totalmente convencida. O porteiro verificou os nomes em uma lista, liberou a entrada com um aceno de cabeça respeitoso. O elevador era todo espelhado, refletindo suas imagens de todos os ângulos. Carolina ajeitou o uniforme. Verificou se os cabelos estavam presos adequadamente, respirou fundo, tentando acalmar os nervos. O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Quando as portas se abriram, havia apenas uma porta na frente delas. A cobertura ocupava o andar inteiro. Carolina segurou a mão de Sofia com firmeza e tocou a campainha. Rafael abriu a porta pessoalmente. Estava em sua cadeira de rodas, vestindo uma camisa azul clara e calças escuras. O cabelo castanho estava ligeiramente bagunçado, como se ele tivesse passado os dedos ali repetidamente. Os olhos azuis estudaram Carolina por um momento, antes de se suavizarem em algo parecido com alívio. Carolina. Bom dia. Entre, por favor. Bom dia, Sr. Cavalcante. Carolina entrou hesitantemente, puxando Sofia consigo. A cobertura era exatamente como ela imaginava que seria. Piso de madeira clara, janelas do chão ao teto com vista para a cidade inteira, móveis modernos em tons neutros, obras de arte nas paredes que provavelmente custavam mais que ela ganharia em toda a vida. Tudo impecável, tudo organizado, mas também completamente vazio de vida. Não havia fotos, não havia bagunça, não havia nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Por favor, me chame apenas de Rafael, ele disse, guiando a cadeira até a sala ampla. Senhor Cavalcante era meu pai. Sofia, que havia ficado escondida atrás da mãe, espiou para fora. Oi, Rafael! Você se lembra de mim? O rosto dele se iluminou com um sorriso genuíno. Claro que lembro. Sofia, a melhor dançarina que já conheci. Como eu poderia esquecer? A menina saiu completamente de trás de Carolina, o medo substituído por alegria. Eu trouxe meus lápis de cor. Posso desenhar? Rafael, não, a Carolina começou, mas ele levantou a mão gentilmente. Por favor, ela pode desenhar o quanto quiser. Na verdade, eu estava esperando que ela fizesse isso. Ele apontou para uma mesinha de centro na sala. Pode usar ali, Sofia. Tem papel na gaveta. Enquanto Sofia corria animada para a mesa, Carolina ficou parada desconfortavelmente no meio da sala. Senhor, quero dizer, Rafael, eu preciso entender. Por que me chamou especificamente? O que aconteceu na festa foi um mal-entendido, mas eu não esperava que isso resultasse em emprego.
Rafael guiou a cadeira até a janela, olhando para a cidade lá embaixo antes de responder. Vou ser direto, Carolina. Aquela noite foi uma das piores da minha vida. Fui rejeitado, humilhado publicamente, reduzido a nada na frente de pessoas que já me tratavam como menos que humano. Ele se virou para olhá-la. E então sua filha apareceu. Uma criança de 3 anos que não sentiu pena, não sentiu medo, não me tratou como um coitado. Ela apenas me viu, como pessoa. Carolina sentiu o peito apertar. Eu sinto muito pelo que aconteceu com o senhor. Não sinta, porque aquele momento com Sofia foi o primeiro em anos que me senti realmente visto. Ele hesitou. E é por isso que quero fazer uma proposta. Quero contratar você para trabalhar aqui todos os dias. Sim, mas há uma condição. Pronto, ela sabia. Sempre havia uma armadilha. Que condição? Ela perguntou, a voz saindo mais dura que pretendia. Que você traga Sofia com você todos os dias. Carolina piscou, certa de ter ouvido errado. Trazer a Sofia? Sim, sei que você não tem com quem deixá-la durante o dia. Sei que isso complica sua vida, impede você de trabalhar em certos horários. Então quero que ela venha, todos os dias, se você concordar. Sofia, que estava desenhando, pulou da cadeira animada. Sério, eu posso vir aqui todo dia? Se sua mãe concordar, Rafael respondeu, mas estava olhando para Carolina, esperando a resposta dela. Carolina não sabia o que pensar. Homens ricos não faziam propostas assim sem segundas intenções. Mas quando olhou nos olhos de Rafael, não viu malícia. Viu apenas solidão. Uma solidão profunda, do tipo que nenhuma quantidade de dinheiro poderia curar. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. De verdade. Rafael olhou para Sofia, que já havia voltado a desenhar, a língua para fora em concentração. Porque sua filha me fez lembrar que ainda sou humano. E faz muito tempo desde que alguém me fez sentir isso. As palavras atingiram Carolina com força inesperada. Ela sempre soube que pessoas ricas tinham problemas, mas nunca havia parado para pensar na solidão específica de alguém como Rafael. Preso em uma cadeira, evitado por todos, tratado como objeto de pena ou interesse financeiro. Nunca realmente visto. Está bem, ela disse, a voz trêmula. Eu aceito. O sorriso que apareceu no rosto de Rafael foi pequeno, mas genuíno. Havia alívio ali, e esperança, e algo mais que Carolina não conseguia nomear. Os primeiros dias foram estranhos. Carolina limpava cada cômodo com eficiência silenciosa, mantinha tudo impecável, mas sentia o peso daquele silêncio enorme. A cobertura tinha 5 quartos, 4 banheiros, uma cozinha do tamanho de seu apartamento inteiro, uma sala de estar, um escritório, uma biblioteca e apenas uma pessoa morando ali. Era muito espaço vazio para um homem sozinho. Mas o que realmente transformou aquela cobertura foi Sofia. A menina não conseguia ficar quieta por muito tempo. Explorava cada canto, fazia perguntas sobre tudo, enchia o silêncio com sua voz alegre. Rafael, que estava acostumado a passar dias inteiros sem ouvir nada além de notificações de e-mail e ligações de trabalho, de repente se via envolvido em conversas sobre nuvens, passarinhos e por que o céu era azul. Rafael? Por que você tem tantos livros? Sofia perguntou no terceiro dia, apontando para a biblioteca que ocupava uma parede inteira do escritório. Porque eu gosto de ler, ele respondeu, guiando a cadeira até onde ela estava. Já leu todos? A maioria. Nossa, você deve ser muito inteligente. Rafael riu. Uma risada curta, quase surpresa, como se ele mesmo tivesse esquecido como fazer aquilo. Não sei se sou inteligente, apenas gosto de histórias. Eu também gosto. A mamãe me conta histórias antes de dormir. Você quer que eu conte uma para você?
E assim, pela primeira vez em décadas, Rafael Mendes Cavalcante ouviu uma história de princesas e dragões contada por uma criança de 3 anos que gesticulava exageradamente e mudava as vozes dos personagens. E foi a melhor história que ele havia escutado em muito tempo. Carolina observava tudo da cozinha, onde limpava o balcão de granito. Ela ainda não sabia o que pensar daquela situação toda. Rafael era gentil, respeitoso, nunca fazia exigências absurdas, mas ela conhecia o mundo. Sabia que homens ricos podiam ser perigosos, especialmente para mulheres em situação vulnerável como ela. Ainda assim, havia algo genuíno na forma como ele interagia com Sofia. Ele não fingia interesse. Ele realmente parecia feliz, como se a presença da menina trouxesse algo para sua vida que estava faltando há muito tempo. No quarto dia, Sofia encontrou uma caixa de adesivos na mochila. Eram adesivos de flores e borboletas que Carolina havia comprado em uma loja de R$1. Rafael, posso decorar sua cadeira? Ela perguntou com os olhos brilhando. Rafael olhou para a cadeira motorizada que custava mais que um carro popular. Decorar? Sim, com adesivos. Assim ela vai ficar mais bonita e alegre. Ele deveria dizer não. Aquela cadeira era importada, feita sob medida, valia uma fortuna. Mas quando olhou para o rosto esperançoso de Sofia, as palavras simplesmente não saíram. Pode decorar. Sofia gritou de alegria e começou a colar os adesivos com cuidado. Flores cor-de-rosa na lateral, estrelas douradas nos apoios de braço, borboletas coloridas no encosto. Quando terminou, a cadeira estava completamente diferente. Parecia cadeira de criança, não de milionário sério. E Rafael amou cada centímetro. Ficou linda, Sofia declarou, admirando o próprio trabalho. Agora, quando as pessoas virem, vão sorrir. Carolina se aproximou, preocupada. Rafael, eu posso tirar os adesivos. Sofia não deveria ter feito isso sem permissão. Não, ele disse firme. Deixa assim. Está perfeita. Naquela noite, depois que Carolina e Sofia foram embora, Rafael ficou olhando para a cadeira decorada. Era ridícula, infantil, completamente inadequada para um homem da sua posição. Mas também era a primeira vez que aquele objeto que o definia há tantos anos parecia ter vida própria. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael Mendes Cavalcante foi dormir sorrindo. 3 semanas se passaram e a rotina estava estabelecida. Carolina chegava todas as manhãs, às 8 horas, Sofia vinha pulando ao lado e Rafael já estava acordado esperando. Ele nunca admitiu em voz alta, mas aquelas visitas diárias haviam se tornado a melhor parte do seu dia. A cobertura silenciosa, que antes ecoava apenas seus próprios pensamentos, agora tinha risadas de criança, perguntas curiosas e uma energia que ele havia esquecido que podia existir dentro daquelas paredes. Sofia tinha o hábito de correr até ele assim que entrava, contando tudo o que havia acontecido desde o dia anterior. Rafael ouvia cada palavra com atenção genuína, fazendo perguntas, sorrindo com as histórias engraçadas, demonstrando interesse real pela vida daquela menina pequena. Rafael, você sabia que tem uma pombinha que mora na janela do nosso prédio? Sofia contou animada em uma segunda-feira. Ela tem só uma perna, mas consegue voar do mesmo jeito. É mesmo? E como você sabe que é a mesma pomba? Porque ela tem uma manchinha preta na asa, eu dei o nome de Estrelinha para ela. Estrelinha é um nome bonito. Sofia pulou para se sentar no sofá ao lado da cadeira dele. Você tem algum animal de estimação? Não, nunca tive. Nunca. Nem quando era pequeno. Rafael ficou em silêncio por um momento, memórias antigas subindo à superfície. Não. Meus pais morreram quando eu tinha 9 anos. Fui morar com minha tia, e ela não gostava de animais. Seus pais morreram? Sofia perguntou com aquela franqueza brutal que crianças têm. Isso é muito triste. É sim, foi há muito tempo. Você ainda fica triste? A pergunta pegou Rafael de surpresa.
Ninguém perguntava essas coisas. Adultos evitavam o assunto. Mudavam de conversa, fingiam que tragédias antigas não deixavam cicatrizes permanentes. Mas Sofia simplesmente perguntava, sem medo, sem desconforto. Às vezes, ele admitiu, mas menos do que antes. Sofia deslizou do sofá e deu um abraço nele. Um abraço apertado, de criança que acredita que abraços podem curar qualquer dor. Pronto, agora você vai ficar menos triste. Abraços ajudam. Rafael sentiu os olhos arderem. Obrigado, Sofia. Ajuda sim. Da cozinha, Carolina observava a cena enquanto preparava o café da manhã. Rafael havia insistido que ela e Sofia tomassem café com ele todas as manhãs. No início, ela recusou, mas ele foi tão insistente, tão genuíno, que ela acabou aceitando. A mesa de jantar, que provavelmente não era usada há anos, agora tinha 3 lugares marcados todas as manhãs. Rafael numa ponta, Sofia na outra porque ela gostava de fingir que era uma princesa em um castelo, e Carolina no meio, mediando conversas sobre desenhos animados, nuvens e porque o leite ficava branco. Mamãe, posso comer panquecas amanhã? Sofia perguntou com a boca cheia de torrada. Engole primeiro, meu amor, Carolina repreendeu gentilmente. E sim, se Rafael não se importar. Importar? Eu adoraria comer panquecas, Rafael disse com entusiasmo. Faz anos desde que comi panquecas de verdade. Carolina sorriu. Então amanhã faremos panquecas. Depois do café, enquanto Carolina limpava e organizava a cobertura, Sofia ficava com Rafael. Às vezes, ela desenhava enquanto ele trabalhava no computador. Outras vezes, ela pedia para ele ler histórias. E ele descobriu uma biblioteca infantil que nunca soube que existia em sua própria casa. Livros que talvez tivessem sido dele quando criança e que sua tia havia guardado. Rafael se surpreendeu com o quanto gostava de ler para Sofia. Ela fazia perguntas no meio das histórias, criava teorias sobre o que aconteceria depois, ficava genuinamente preocupada com os personagens. Transformava cada livro em uma aventura compartilhada. Uma tarde, Sofia estava deitada no chão do escritório desenhando quando levantou a cabeça. Rafael, por que você usa cadeira de rodas? A pergunta que ele sempre temia. A pergunta que sempre vinha, eventualmente, mas que nunca ficava mais fácil de responder. Porque minhas pernas não funcionam, ele disse simplesmente. Tive um acidente quando era jovem. Dói? Não mais. Antes doía muito, mas agora não. Sofia voltou a desenhar por alguns segundos. Então perguntou, você fica triste por não poder andar? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Às vezes fico triste pelas coisas que não posso fazer, mas também aprendi a fazer muitas coisas de formas diferentes. Como o quê? Como ter uma amiga incrível que dança comigo, mesmo que eu não possa me levantar. Você tornou minha cadeira mais bonita com seus adesivos. Ninguém nunca havia feito algo assim por mim. Sofia sorriu, aquele sorriso que iluminava o ambiente inteiro. É porque somos amigos. Amigos fazem coisas legais um para o outro. Dias se transformaram em semanas. A cobertura estava diferente. Desenhos de Sofia cobriam a geladeira. Livros infantis ficavam espalhados pela sala. Tênis pequenos apareciam largados perto da porta. Havia vida pulsando entre aquelas paredes que por tanto tempo conheceram apenas silêncio. Rafael começou a marcar menos reuniões pela manhã, apenas para poder estar presente quando Carolina e Sofia chegavam. Começou a comprar coisas que nunca havia comprado antes. Lápis de cor bons, livros novos, massinha de modelar. Transformou um dos quartos vazios em espaço de brincadeira, com tapete fofinho, prateleiras com brinquedos, uma mesinha do tamanho certo para Sofia desenhar. Quando mostrou o quarto para ela, Sofia ficou completamente paralisada na porta, os olhos arregalados. Isso é para mim? Se sua mãe permitir, sim.
Pensei que você poderia gostar de ter um espaço seu aqui. Sofia se virou para a mãe, as mãos juntas em súplica silenciosa. Carolina estava olhando para Rafael com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Havia gratidão ali, mas também confusão e talvez um pouco de medo. Rafael, isso é demais, Carolina disse com voz trêmula. Você já faz tanto por nós. Não é demais. É o mínimo. Sofia trouxe luz para este lugar. É justo que ela tenha um cantinho dela. Carolina enxugou lágrimas que haviam começado a cair. Obrigada. Sério, obrigada. Naquela tarde, enquanto Sofia explorava cada canto do quarto novo, testando cada brinquedo, Rafael e Carolina ficaram conversando na sala. Era raro terem momentos sozinhos assim. Normalmente Sofia estava sempre entre eles, preenchendo cada silêncio. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael quebrou o silêncio. Carolina ficou levemente tensa, mas acenou com a cabeça. Pode. O pai de Sofia, ele está presente na vida dela? O rosto de Carolina se fechou imediatamente. Não. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Nunca mais apareceu. Sinto muito. Não precisa sentir. Ela deu de ombros, mas Rafael podia ver a dor antiga por trás do gesto. Eu e Sofia estamos bem sozinhas. Não precisamos dele. Você é uma mãe incrível, Rafael disse com sinceridade. Sofia tem muita sorte. Obrigada. Carolina hesitou, então continuou. E ela tem sorte de ter você também. Você tem sido mais presente na vida dela nestas semanas do que o pai biológico foi em 3 anos. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Porque a verdade era que Rafael havia se tornado muito mais do que um patrão. Ele era uma presença constante na vida de Sofia, alguém que se importava, que estava lá, que fazia diferença real. Mais tarde naquela semana, Sofia estava fazendo uma atividade escolar sobre família. Precisava desenhar as pessoas importantes da sua vida. Ela desenhou a mãe primeiro, com cabelos compridos e um sorriso grande. Depois desenhou a si mesma, pequenininha, ao lado de Carolina. Então, sem hesitar, desenhou Rafael na cadeira de rodas, com todos os adesivos coloridos, um sorriso no rosto. Quando a professora perguntou quem era, Sofia respondeu com naturalidade. É o Rafael. Ele é minha família também. A professora não fez perguntas, apenas elogiou o desenho bonito. Mas quando Sofia mostrou o trabalho para Rafael, ele precisou de um momento para se recompor. Suas mãos tremiam segurando o papel, os olhos ardendo com lágrimas que ameaçavam cair. Está lindo, Sofia. Muito obrigado. Posso colocar na geladeira? É onde a mamãe coloca meus desenhos importantes. Pela primeira vez na vida, Rafael Mendes Cavalcante colou um desenho infantil na porta da sua geladeira de inox de última geração. E todas as manhãs, quando ia buscar água, ele olhava para aquele desenho e sorria. Porque naquele desenho simples, feito com lápis de cor e canetinha, havia algo que ele nunca teve. Pertencimento. Ele fazia parte de algo. De uma família improvável. Não convencional, mas real. E isso significava mais do que qualquer conquista profissional, mais do que qualquer prêmio, mais do que todo o dinheiro que havia acumulado ao longo dos anos. Naquela noite, sozinho na cobertura, depois que Carolina e Sofia foram embora, Rafael ficou olhando para o desenho na geladeira. E pela primeira vez em muito tempo, deixou as lágrimas caírem livremente. Lágrimas de gratidão. Lágrimas de esperança. Lágrimas de alguém que finalmente havia encontrado o que procurava a vida inteira sem saber. Uma razão para acordar sorrindo todas as manhãs. Helena Montenegro não visitava o sobrinho havia 2 meses. Aos 56 anos, ela era uma mulher elegante, de postura rígida e olhar penetrante, que havia construído uma reputação de ser implacável nos negócios e superprotetora na vida pessoal. Havia criado Rafael desde os 9 anos,
depois que os pais dele morreram no acidente de carro que também o deixou paralisado. Ela o amava profundamente, mas esse amor vinha embrulhado em camadas de proteção que às vezes sufocavam mais do que amparavam. Naquela quinta-feira chuvosa, Helena decidiu fazer uma visita surpresa. Tinha chaves da cobertura e não achou necessário avisar. Quando abriu a porta principal com sua própria chave, ouviu algo que a deixou completamente paralisada. Risadas. Risadas de criança ecoando pelos corredores que ela sempre conheceu, mergulhados em silêncio sepulcral. Helena caminhou silenciosamente pelo corredor de entrada, seguindo o som das vozes. Parou na porta da sala e o que viu a deixou sem palavras. Rafael estava no chão. Ele havia saído da cadeira e estava sentado no tapete macio, cercado por blocos de montar coloridos. Ao lado dele, uma menina pequena de cabelos cacheados construía uma torre rindo toda vez que os blocos caíam. E uma mulher de uniforme de limpeza estava organizando livros na estante, mas de vez em quando olhava para a cena com um sorriso suave. "Cuidado, Sofia. Essa torre está ficando muito alta", Rafael avisou, mas estava sorrindo. Um sorriso genuíno que Helena não via há anos. "Eu consigo, olha só." A torre desabou com estrondo de plástico colorido. Sofia caiu na gargalhada e Rafael riu junto, um som que aqueceu e gelou o coração de Helena ao mesmo tempo. "Quem são vocês?" Helena perguntou com voz dura, cortando o momento como uma faca. Carolina se virou imediatamente, assustada. Sofia olhou para a mulher estranha com curiosidade. Rafael fechou os olhos, já sabendo que problemas estavam a caminho. "Tia Helena", ele disse, tentando manter a voz calma. "Não sabia que viria hoje." Claramente. Helena entrou na sala com passos firmes, os saltos ecoando no piso de madeira. Olhava tudo com desaprovação evidente. Os blocos espalhados pelo chão, os desenhos na geladeira que podia ver dali, a cadeira de rodas decorada com adesivos infantis. "O que está acontecendo aqui?" Carolina se levantou rapidamente, alisando o uniforme. "Eu sou Carolina, senhora. Trabalho aqui como faxineira." "E essa criança?" Helena apontou para Sofia como se a menina fosse um objeto fora de lugar. "Por que há uma criança na casa do meu sobrinho? É minha filha, Sofia. O senhor Rafael autorizou que eu a trouxesse." Helena se virou para Rafael, incrédula. "Você autorizou? Posso falar com você em particular?" A voz não era um pedido, era uma ordem. Rafael suspirou, sabendo que não havia como evitar aquela conversa. "Carolina, pode levar Sofia para o quarto dela? Há livros novos na prateleira." Carolina concordou rapidamente, pegando Sofia pela mão. A menina olhou para trás, preocupada. "Rafael vai ficar bem?" "Vai sim, querida. Vai ficar tudo bem." Assim que ficaram sozinhos, Helena explodiu. "O que você está pensando? Permitir que uma funcionária traga a filha para trabalhar? Isso é completamente inadequado, Rafael." "Não é inadequado. É um acordo que fizemos." "Um acordo?" Helena jogou a bolsa cara no sofá. "Você não pode misturar sua vida pessoal com funcionários. Isso nunca acaba bem. Você sabe disso. Tia, você não entende." "Eu entendo perfeitamente." Helena começou a andar de um lado para o outro, os saltos marcando cada passo com um clique irritado. "Essa mulher está se aproveitando de você." Ela viu um homem rico e solitário e percebeu uma oportunidade. As palavras eram como facas. "A Carolina não é assim. Ela é uma pessoa digna, trabalhadora." "É o que todos dizem", Helena retrucou. "Rafael, eu já vi isso acontecer antes. Lembra da Camila, da Fernanda?" Todas se aproximaram fingindo interesse e no final só queriam seu dinheiro. "A Carolina é diferente." "Diferentes?" "E essa farsa de trazer a filha é a tática mais antiga do mundo. Use uma criança fofa para amolecer seu coração, ganhar sua confiança, e depois pedem mais e mais até você não ter nada." "Chega!" Rafael gritou, e Helena ficou em silêncio, chocada.
Ele nunca havia gritado com ela. A Sofia não é uma tática. Ela é uma criança de 3 anos que me trata como uma pessoa normal, que não tem medo da minha cadeira, que não sente pena de mim. Você sabe quando foi a última vez que alguém fez isso? Helena respirou fundo, tentando se acalmar. Seu rosto estava vermelho, mas a voz saiu mais controlada. Eu entendo que você se sente solitário, meu querido, mas existem formas melhores de lidar com isso. Terapia, grupos de apoio. Eu não preciso de terapia, preciso de companhia verdadeira. E foi isso que Sofia e Carolina me deram. Você está se iludindo. Helena se sentou no sofá, massageando as têmporas. Essa mulher está usando a filha para manipular você emocionalmente. É óbvio. A Carolina mal fala comigo, Rafael respondeu, a frustração evidente na voz. Ela é profissional, respeitosa, mantém distância. Se ela quisesse me manipular, não seria assim. Por enquanto. Helena olhou diretamente nos olhos dele. Rafael, eu só quero proteger você. Você é tudo que eu tenho neste mundo. E eu agradeço por isso, tia. Mas não preciso de proteção contra pessoas que só querem me fazer bem. Você não pode saber as intenções reais delas. Ninguém pode. Posso sim. Rafael guiou a cadeira mais perto da tia. Porque pela primeira vez em anos, eu não me sinto invisível nesta casa. Eu me sinto vivo. Você consegue entender isso? Vivo. As palavras ficaram suspensas no ar. Helena olhou para o sobrinho e viu algo no rosto dele que não via há muito tempo. Cor nas bochechas, brilho nos olhos, vida. Mas o medo era mais forte que qualquer evidência. Eu vou investigar essa mulher, Helena disse com firmeza, levantando-se. Vou descobrir tudo sobre ela. E se eu encontrar qualquer coisa suspeita, qualquer mentira, qualquer indício de golpe, você vai ter que mandá-la embora. Você não vai encontrar nada, Rafael disse cansado. Porque não há nada para encontrar. Helena pegou a bolsa. Espero que você esteja certo, Rafael. Porque se estiver errado, quem vai sofrer é você. E eu não vou permitir que isso aconteça de novo. Não depois de Clarice, não depois de todas as outras. Ela saiu batendo a porta. Rafael ficou sozinho na sala, os blocos de montar ainda espalhados pelo chão, o som da voz de Sofia vindo do quarto distante. Ele passou as mãos pelo rosto, exausto. Minutos depois, Carolina apareceu na porta, hesitante. Rafael, se isso vai causar problemas com sua família, eu posso procurar outro emprego. Não quero causar divisão. Não, ele interrompeu com firmeza. Você e Sofia ficam. Minha tia vai ter que aceitar. Mas no fundo, Rafael sabia que aquilo estava longe de terminar. Conhecia a Helena bem o suficiente para saber que ela não ia simplesmente aceitar. Ela ia investigar, ia revirar a vida de Carolina, ia procurar qualquer coisa que pudesse usar para provar seu ponto. A investigação de Helena durou exatamente 1 semana. Ela contratou o melhor detetive particular de São Paulo, um homem discreto que tinha conexões em bancos, cartórios, hospitais. Ele revirou a vida de Carolina de ponta a ponta, histórico financeiro, criminal, médico, relacionamentos passados. E quando os resultados chegaram em um relatório detalhado de 15 páginas, Helena ficou profundamente frustrada. Carolina Beatriz Silva era exatamente quem dizia ser. Faxineira havia 8 anos, sempre na mesma empresa, sem dívidas significativas, além de um cartão de crédito com limite baixo que ela pagava religiosamente, sem histórico criminal, sem relacionamentos suspeitos. Pagava o aluguel em dia quando conseguia. Às vezes atrasava quando o dinheiro faltava, mas sempre pagava. Participava de bazar beneficente na igreja do bairro. Era conhecida como trabalhadora, honesta, dedicada à filha. Não havia absolutamente nada de errado com ela.
E isso irritou Helena mais do que qualquer evidência de golpe, porque se Carolina fosse genuinamente boa, se suas intenções fossem realmente puras, então Helena estava errada, e Helena Montenegro odiava estar errada. Ela voltou à cobertura em uma tarde de sexta-feira. Desta vez, tocou a campainha. Carolina atendeu e Helena viu o desconforto imediato no rosto da mulher. Boa tarde. Vim falar com meu sobrinho. Ele está no escritório. Vou avisá-lo. Não precisa. Eu sei o caminho. Helena entrou sem esperar autorização. Sofia estava sentada no sofá fazendo lição de casa, a língua para fora em concentração. Quando viu Helena, a menina sorriu educadamente. Oi, você é a tia do Rafael? Helena olhou para aquela criança e tentou não se deixar encantar pelo sorriso inocente, pelos olhos brilhantes, pela educação evidente. Sou sim. Meu nome é Sofia. Prazer em conhecer. A educação da menina pegou Helena de surpresa. Ela esperava uma criança mal educada, mimada talvez, mas Sofia era polida, tinha bons modos. O prazer é meu. Rafael apareceu na porta do escritório. Tia Helena, de novo sem avisar. Precisamos conversar. Em particular. Ele suspirou, mas acenou para o escritório. Helena entrou e fechou a porta atrás de si, apoiando a bolsa na mesa antes de se virar para encará-lo. Investiguei a Carolina. Ela começou sem rodeios. Rafael fechou os olhos, controlando a raiva. Claro que investigou. E não encontrei nada. Nada mesmo. Ela é limpa. Pagamentos em dia, sem histórico criminal, sem relacionamentos suspeitos. Trabalha há 8 anos na mesma empresa. Eu avisei, Rafael disse calmamente. Avisei que você não ia encontrar nada. Helena se sentou na cadeira, em frente à mesa dele. Mas isso não significa que as intenções dela sejam puras, Rafael. Pessoas podem ser muito boas em esconder quem realmente são. Ou talvez, apenas talvez, ela seja exatamente quem aparenta ser. Uma mãe trabalhadora tentando dar o melhor para a filha. Uma pessoa decente que não quer nada além de fazer seu trabalho e cuidar da própria família. Eu sei que você se afeiçoou à menina, Helena disse, a voz ficando mais suave. E eu entendo. Ela é doce, educada, mas você não pode deixar suas emoções nublarem seu julgamento. Minhas emoções não estão nublando nada. Pela primeira vez em anos, eu estou sentindo emoções reais. E isso é bom, tia. Isso é saudável. Ou é perigoso. Rafael bateu a mão na mesa, fazendo Helena pular. Você sabe como o mundo funciona? Sim, eu sei. Pessoas vão tentar se aproveitar de você. Mas você sabe o que mais sei? Que nem todo mundo é assim. E você escolhe ver o pior em todos. Helena ficou em silêncio, atingida pelas palavras, porque ele tinha razão. Depois de tantas decepções, tantas pessoas que se aproveitaram de Rafael por causa de seu dinheiro, ou tentaram se aproximar por pena, ela havia perdido completamente a capacidade de confiar em alguém novo. Eu só quero proteger você, ela disse, a voz quebrando levemente. Eu sei, mas às vezes proteção demais sufoca. Às vezes você precisa me deixar viver minha vida, mesmo que isso signifique correr riscos. E se você se machucar, então eu vou me curar. Como sempre fiz, mas não vou viver com medo para sempre, tia. Não vou passar o resto da vida sozinho, só porque existe a possibilidade de alguém me magoar. Helena olhou para o sobrinho e viu a determinação nos olhos dele. Rafael sempre foi teimoso, mesmo quando criança. Quando decidia algo, era quase impossível fazê-lo mudar de ideia. Está bem, ela disse finalmente, a voz cansada. Eu vou tentar aceitar isso. É tudo o que peço. Mas enquanto Helena saía da cobertura naquela tarde, uma semente de dúvida havia sido plantada. Não sobre Carolina, mas sobre si mesma. Sobre se sua proteção havia se transformado em prisão. Sobre se tentando salvar Rafael de dor.
Ela o havia impedido de viver. Helena não conseguiu simplesmente aceitar. Nos dias seguintes à investigação, ela começou a aparecer na cobertura com frequência cada vez maior. Sempre encontrava desculpas. Precisava trazer documentos, queria almoçar com o sobrinho, tinha que discutir questões urgentes da fundação. Mas a verdade era que ela estava observando, estudando cada interação entre Rafael, Carolina e Sofia, procurando sinais de falsidade, de manipulação, de interesse escondido. E para sua crescente frustração, não encontrava nada. Carolina trabalhava com dedicação, nunca pedia nada além do combinado, mantinha uma distância respeitosa de Rafael. Sofia era espontânea, carinhosa, completamente natural em tudo que fazia. Não havia cálculo, não havia performance, era tudo genuíno. Mas uma tarde, Helena chegou mais cedo que o costume e encontrou uma cena que fez algo se apertar em seu peito. Rafael estava lendo uma história para Sofia, que estava sentada no colo dele, aninhada contra seu peito. Carolina estava na cozinha preparando o almoço, e pela janela, Helena podia ver a mulher cantarolando baixinho enquanto mexia algo no fogão. Eles pareciam uma família de verdade, e aquilo aterrorizou Helena mais do que qualquer evidência de golpe poderia ter feito. Porque famílias podiam ser desfeitas, famílias podiam causar dor, e quando Rafael inevitavelmente perdesse aquilo, a queda seria devastadora. Naquela noite, Helena ligou para Carolina, conseguiu o número através da empresa de limpeza. Quando Carolina atendeu, confusa sobre quem estaria ligando tão tarde, Helena foi direta ao ponto. Precisamos conversar. Apenas nós duas. Amanhã, 10 horas da manhã, na cafeteria do Shopping Vitória. Carolina sentiu o estômago revirar. Senhora Montenegro, se é sobre o trabalho, posso falar com o senhor Rafael, e não é sobre trabalho. É sobre você entender o que está fazendo com meu sobrinho antes que seja tarde demais. A ligação terminou. Carolina ficou olhando para o telefone por longos minutos, o coração batendo acelerado. Ao lado dela, na cama, Sofia dormia tranquilamente, alheias às tempestades que se formavam ao redor de suas vidas. Na manhã seguinte, Carolina deixou Sofia com a vizinha, Dona Lourdes, e foi ao encontro marcado. A cafeteria era cara, cheia de mulheres elegantes tomando café em xícaras de porcelana. Carolina, em sua roupa mais simples, se sentiu completamente fora de lugar. Helena já estava esperando, sentada em uma mesa de canto, vestindo um conjunto de alfaiataria que provavelmente custava mais que o aluguel de Carolina por um ano inteiro. Sente-se, Helena disse quando Carolina se aproximou. Ela sentou, as mãos apertadas no colo, tentando controlar o tremor. O que a senhora quer conversar? Helena mexeu o café com uma colherinha de prata antes de responder. Vou ser direta, Carolina. Você precisa parar com isso. Parar com o quê? Com essa fantasia de família que está construindo. Você está colocando ideias na cabeça da sua filha, ideias perigosas. Carolina sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma. Eu não coloquei nada na cabeça dela. Ela é uma criança. Crianças criam laços facilmente, laços que vão ser quebrados quando essa situação toda acabar. Helena se inclinou para a frente. E vai acabar, Carolina. Sempre acaba. E quem disse que vai acabar? Porque sempre acaba, Helena repetiu, a voz ficando mais dura. Você acha que é a primeira pessoa que tenta se aproximar de Rafael, que tenta ganhar a confiança dele usando compaixão ou amizade? Já vi essa história dezenas de vezes. Eu não estou tentando nada. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Fazendo seu trabalho. Helena deu uma risada sem humor. Você deixa sua filha passar horas com ele. Permite que ela o chame pelo primeiro nome, que o trate como família. Aceita que ele pague a escola dela, que transforme um quarto da casa dele em espaço de brincadeira. Isso não é apenas fazer seu trabalho. Ele ofereceu, Carolina disse, a voz saindo mais áspera.
Eu não pedi nada disso, mas aceitou facilmente, não foi? Sem questionar, sem hesitar, Carolina sentiu as lágrimas queimarem, mas não ia dar a Helena a satisfação de vê-la chorar. Eu aceitei porque minha filha merece uma chance melhor na vida. Porque eu trabalho desde os 15 anos e nunca consegui dar para ela o que ela merece. Então sim, quando alguém ofereceu ajuda, eu aceitei. Mas não por mim, por ela. E Rafael? Helena cruzou os braços. O que ele ganha com isso? Companhia. Alguém que o trate como pessoa, não como um homem rico em uma cadeira de rodas. Alguém que não fuja dele ou sinta pena. Você não entende o que está fazendo com ele. Helena balançou a cabeça. Está dando esperanças de algo que nunca vai acontecer. Que esperanças? Carolina levantou a voz, fazendo algumas pessoas olharem. Eu nunca prometi nada. Nunca dei a entender nada. Helena ficou em silêncio, estudando Carolina com olhos penetrantes. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas cada palavra era uma lâmina afiada. Você sabe que ele está se apaixonando, não sabe? Carolina ficou paralisada, o sangue gelando nas veias. O quê? Não só por você, pela ideia de vocês, pela fantasia de ter uma família, de não estar sozinho. E quando essa bolha estourar, vai destruir ele completamente. Carolina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eu não sabia, não percebi. Agora sabe. Helena pegou a bolsa, preparando-se para sair. Então precisa decidir. Vai continuar alimentando essa fantasia até ela explodir e machucar todo mundo? Ou vai fazer a coisa certa e se afastar antes que seja tarde demais? Ela deixou dinheiro na mesa para pagar os cafés que nenhuma das duas havia tocado e saiu, deixando Carolina sozinha com o peso esmagador daquelas palavras. Naquela noite, Carolina mal conseguiu dormir. Ficou olhando para Sofia, que dormia tranquilamente ao seu lado, no quartinho que dividiam, e pensou em tudo que Helena havia dito. Será que estava sendo egoísta? Será que estava aproveitando da solidão de Rafael? Será que Sofia ia sofrer quando tudo acabasse inevitavelmente? As perguntas giravam em sua mente sem resposta, mantendo-a acordada até o amanhecer. No dia seguinte, Carolina estava diferente, mais quieta, mais distante. Rafael percebeu imediatamente. Carolina, está tudo bem? Sim, senhor. Só cansada. Mas ele conhecia a mentira quando via. Havia algo errado, algo que a estava consumindo por dentro. Sofia também estava mais quieta, como se sentisse a tensão da mãe e não soubesse como reagir. A semana passou em um clima estranho e pesado. Carolina mantinha distância, evitava conversas longas, terminava o trabalho e ia embora o mais rápido possível. A cobertura que havia se enchido de vida e risadas voltava lentamente ao silêncio que conhecia antes. Rafael sentia o afastamento como uma dor física. Cada dia que passava, Carolina ficava mais distante. Sofia ainda era carinhosa, ainda queria brincar, mas até ela parecia confusa com a mudança no comportamento da mãe. Na sexta-feira, Rafael não aguentou mais. Carolina, preciso falar com você. É sobre minha tia, não é? Ela parou de limpar a janela que estava limpando, as costas ainda viradas para ele. Ela disse algumas coisas que me fizeram pensar. Que coisas? Carolina se virou lentamente encarando-o. Que talvez eu esteja fazendo mal para você. Que estou dando esperanças de algo que não pode existir. Rafael sentiu o coração apertar dolorosamente. Esperanças de quê? De família, de pertencimento, de não estar sozinho. Carolina cruzou os braços, como se tentasse se proteger. Mas isso não é real, Rafael. Isso é apenas uma fantasia que criamos porque ambos estávamos sozinhos e desesperados por conexão. E se eu disser que essas esperanças são reais? Carolina olhou para ele surpresa. Senhor Rafael, Rafael. Ele correu. Apenas Rafael. E eu sei que parece loucura, sei que não faz sentido.
Mas nestes meses, vocês duas se tornaram a melhor parte da minha vida. E não quero que isso acabe, mas tem que acabar. Carolina balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo. Mais cedo ou mais tarde, essa situação não é sustentável. Por que não? Porque somos de mundos diferentes. Porque sua tia está certa. Isso é apenas uma fantasia que vai desmoronar eventualmente. E se não for? E se pudermos construir algo real? Carolina soltou um soluço, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não posso fazer isso. Não posso deixar Sofia se apegar mais ainda, só para ela sofrer quando tudo desmoronar. Não vai desmoronar. Vai sim. Carolina enxugou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Sempre desmorona para pessoas como eu. Eu não posso arriscar o coração da minha filha assim. Não posso arriscar o meu próprio coração assim. Rafael estendeu a mão na direção dela, mas Carolina recuou. Eu preciso ir. Preciso pensar. Preciso decidir o que é melhor para Sofia. E o que é melhor para você? O que é melhor para mim nunca importou. Ela pegou a bolsa e chamou Sofia, que estava brincando no quarto dela. Vamos, meu amor, precisamos ir. Sofia apareceu confusa. Já? Mas eu não terminei meu desenho. Pode terminar amanhã, Carolina disse, a voz quebrando. Mas enquanto saíam, Sofia se soltou da mão da mãe e correu de volta para abraçar Rafael. Tchau, Rafael. Até amanhã. Rafael segurou aquele abraço como se fosse a última vez, o coração partido em pedaços. Até amanhã, pequena. Mas no fundo, ambos sabiam que talvez não houvesse amanhã, que aquela poderia ser a última vez. Rafael ficou sozinho na cobertura silenciosa, e o silêncio nunca havia sido tão ensurdecedor, porque agora ele sabia o que estava perdendo. Sabia exatamente o que a solidão significava, porque havia experimentado o oposto. E a dor daquela perda era infinitamente pior do que nunca ter conhecido a alegria. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Rafael pensou em simplesmente desistir de tudo. Da esperança, da luta, de tentar encontrar significado em uma vida que parecia determinada a lembrá-lo de que ele estava destinado a estar sempre sozinho. Ele olhou para a geladeira, para o desenho de Sofia ainda colado ali. Somos uma família, dizia a legenda escrita com a letra trêmula dela, e Rafael chorou. Chorou por tudo que estava perdendo. Chorou pela família que quase teve. Chorou pela vida que finalmente parecia valer a pena viver. E então, chorou pelo silêncio que voltaria a ser sua única companhia. 3 dias se passaram em um silêncio ensurdecedor. Carolina não apareceu para trabalhar. Não atendeu ligações. Não respondeu mensagens. Simplesmente desapareceu, levando Sofia e deixando um vazio na cobertura que parecia sugar toda a luz e toda a vida que havia ali. Rafael estava desesperado. Pensou em ir até a casa dela, mas percebeu com horror que nem sabia o endereço exato. Pensou em contratar alguém para procurá-la, mas isso pareceria invasivo demais, controlador. Ele estava preso em sua própria casa, cercado pelo silêncio que antes era normal, mas agora parecia insuportável. A cadeira de rodas ainda tinha os adesivos de flores e borboletas que Sofia havia colado. Os desenhos ainda cobriam a geladeira. O quarto que ele havia transformado em espaço de brincadeira ainda tinha os brinquedos espalhados exatamente onde Sofia os havia deixado. Tudo permanecia como evidência de uma felicidade que havia durado tempo demais para ser esquecida, mas tempo insuficiente para se tornar permanente. Foi Helena quem finalmente quebrou o ciclo. Na manhã do 4º dia, ela chegou à cobertura e encontrou Rafael na janela, olhando para a cidade com uma expressão tão vazia que assustou até ela. Rafael, ela chamou suavemente. Ele não se virou. Você conseguiu o que queria, tia. Elas foram embora. Eu não queria isso. Queria sim. Você queria me proteger. Missão cumprida. Estou protegido. Sozinho,
mas protegido. Helena se aproximou, o peso da culpa esmagando seu peito. Rafael, Você já viu, tia? Ele finalmente se virou para olhá-la e havia lágrimas em seus olhos. Já viu um passarinho em uma gaiola dourada? Ele está seguro, protegido de predadores, de tempestades, de fome, mas ele nunca vai voar, nunca vai sentir o vento, e eventualmente ele simplesmente para de cantar. O que você está dizendo? Estou dizendo que passei a vida inteira nesta gaiola que você construiu ao meu redor. Uma gaiola feita de proteção, de cuidado, de amor. Mas mesmo assim, uma gaiola. E eu parei de cantar há muito tempo, tia, até que Sofia apareceu e me lembrou que eu ainda tinha uma voz. Helena sentiu as lágrimas queimarem em seus próprios olhos. Eu só queria te proteger das pessoas que te machucaram no passado. E no processo, me protegeu também das pessoas que poderiam me fazer feliz. Rafael passou a mão pelo rosto. Carolina não é Clarice. Sofia não é uma tática. Elas são apenas duas pessoas que me viram como humano. E eu as perdi porque você não consegue acreditar que bondade ainda existe no mundo. As palavras atingiram Helena como socos, porque cada uma delas era verdade. Ela havia se tornado tão cínica, tão desconfiada, que havia perdido completamente a capacidade de ver genuinidade quando ela aparecia. Onde ela mora? Helena perguntou de repente. Rafael piscou, confuso. Quem? Carolina. Onde ela mora? Eu não sei, nunca perguntei. Helena pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Em 5 minutos, tinha o endereço através da empresa de limpeza. Ela anotou em um papel e estendeu para Rafael. Vá até lá, converse com ela, lute por isso. Ela não vai querer me ver. Ela deixou bem claro que ela está com medo. Helena interrompeu. Com medo de se machucar, de ver a filha se machucar, porque pessoas como ela aprenderam que coisas boas não duram. Aprenderam a não confiar quando a vida oferece algo precioso. Ela fez uma pausa. Assim como eu aprendi. Rafael olhou para a tia, vendo-a realmente pela primeira vez em anos. Você está dizendo que estava errada? Estou dizendo que estava aterrorizada. De te ver feliz e depois te ver destruído quando essa felicidade fosse arrancada. Mas eu percebi algo, Rafael. Ao tentar te proteger da dor, eu estava garantindo que você nunca sentiria alegria. Helena respirou fundo, as lágrimas finalmente caindo. Então vá até ela. E se ela recusar, se ela realmente não quiser nada com você, então pelo menos você vai saber que tentou. Que lutou por algo que importava. Mas e se ela me rejeitar? Então você vai sobreviver, porque você sempre sobrevive. Helena segurou a mão dele. Mas e se ela disser sim, você vai deixar o medo te roubar essa chance? Rafael olhou para o papel com o endereço. Depois olhou para a janela, para a cidade lá fora que de repente parecia cheia de possibilidades ao invés de apenas obstáculos. Eu preciso de você para me levar até lá. 20 minutos depois, estavam no carro de Helena, atravessando a cidade em direção a um bairro que Rafael nunca havia visitado. As ruas ficavam progressivamente mais estreitas, as casas menores, a vida mais exposta. Crianças brincavam nas calçadas, roupas secavam em varais improvisados nas janelas. Era um mundo completamente diferente do dele. Quando chegaram ao endereço, Rafael olhou para o prédio pequeno e descascado e sentiu seu estômago revirar. Carolina vivia ali, com Sofia, em um lugar que provavelmente tinha um quarto, talvez 2, se tivessem sorte. E ele havia oferecido a ela um emprego que pagava bem, mas nem de longe o suficiente para tirá-las daquele lugar. A culpa o atingiu como uma onda. Ele podia ter feito mais, deveria ter feito mais. Você quer que eu vá com você? Helena perguntou. Não, isso é algo que preciso fazer sozinho. O prédio não tinha elevador. Rafael olhou para os 3 andares de escadas e sentiu o peso da impossibilidade. Mas então viu Helena pegar o telefone, fazer uma ligação rápida.
10 minutos depois, 2 homens do corpo de bombeiros apareceram. Helena havia ligado para um contato, explicado a situação. Os homens carregaram Rafael, cadeira e tudo pelos 3 lances de escada com profissionalismo e gentileza. Quando chegaram ao apartamento certo, Rafael agradeceu, pediu que esperassem embaixo e tocou a campainha. Carolina abriu a porta. Quando viu quem era, seu rosto passou por uma série de emoções. Choque, confusão, medo, esperança. Rafael, ela sussurrou. O que você está fazendo aqui? Precisava te ver, precisava falar com você. Ela olhou para trás, para o apartamento minúsculo. Não é um bom momento. Sofia está Rafael. A menininha apareceu correndo, jogando-se no colo dele. Você veio me visitar. Rafael segurou aquele abraço como se fosse oxigênio. Claro que vim, pequena. Senti muita saudade. Eu também. Sofia se afastou para olhá-lo, os olhos brilhando. Mamãe disse que você estava ocupado, mas eu sabia que você ia voltar. Amigos sempre voltam. Carolina estava parada na porta, as lágrimas caindo livremente agora. Rafael, por favor, não torne isso mais difícil. Posso entrar? Ele perguntou gentilmente. Só para conversarmos? Ela hesitou, então abriu espaço. O apartamento era exatamente como Rafael imaginou. Minúsculo, mas limpo e organizado. Havia amor em cada detalhe, em cada objeto cuidadosamente posicionado. Mas também havia escassez. Faltavam coisas, espaço, oportunidades. Sofia, vai brincar no quarto por alguns minutos, Carolina pediu. Os adultos precisam conversar. A menina obedeceu, mas não antes de beijar a testa de Rafael. Não vai embora de novo, tá? Não vou, ele prometeu, embora não soubesse se poderia cumprir aquela promessa. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles. Rafael falou primeiro. Minha tia veio me ver. Disse que conversou com você, que te assustou. Ela só disse a verdade. Carolina se sentou no sofá pequeno. Disse que você está se apaixonando por uma fantasia e que quando ela acabar, vai te destruir. E ela está certa. E se não for fantasia? Carolina balançou a cabeça. Rafael, olhe ao seu redor. Olhe onde eu vivo. Olhe quem eu sou. Eu limpo casas para viver. Mal consigo pagar o aluguel. Não tenho educação formal além do ensino médio incompleto. Como isso poderia funcionar? Porque nada disso importa. Rafael guiou a cadeira para mais perto dela. Você sabe o que importa? Que pela primeira vez em anos eu acordo animado para começar o dia. Que a risada de Sofia me faz lembrar que a vida pode ser leve. Que você me trata com respeito e dignidade, não com pena. Ele pegou a mão dela, que estava fria e trêmula. Vocês duas me deram algo que eu achei que nunca teria. Uma família. E eu sei que é assustador. Sei que somos de mundos diferentes. Mas e se tentarmos? E se dermos uma chance para isso ser real? Carolina olhou para ele através das lágrimas. E quando você perceber que pode ter alguém melhor? Alguém do seu mundo, com educação, com dinheiro, com não existe ninguém melhor. Ele apertou a mão dela. Existe você, existe Sofia, existe a possibilidade de construirmos algo juntos. E isso é tudo que eu quero. Eu tenho medo, ela confessou. Tenho medo de acreditar nisso e depois perder tudo. Tenho medo do que isso vai fazer com Sofia se não der certo. Eu também tenho medo, mas estou mais com medo de nunca tentar, de passar o resto da vida me perguntando o que poderia ter sido. Carolina fechou os olhos, as lágrimas caindo. Sua tia nunca vai aceitar. Minha tia está lá embaixo esperando. Foi ela quem me trouxe até aqui. Ela entendeu, Carolina. Entendeu que estava errada. Naquele momento, Sofia apareceu na porta do quarto segurando um desenho. Fiz isso para você, Rafael. É nós três, uma família. Rafael olhou para o desenho, para aquela criança que tinha fé absoluta em coisas que adultos haviam desaprendido a acreditar. E então olhou para Carolina. Tenta, ele sussurrou. Por favor,
Apenas tenta. E Carolina, que havia passado a vida inteira aprendendo a não confiar quando coisas boas apareciam, que havia construído muros ao redor de seu coração para proteger a si mesma e a filha, finalmente permitiu que aqueles muros caíssem. Está bem, ela disse, a voz trêmula. Vamos tentar. Sofia gritou de alegria e pulou no colo dos dois, abraçando-os com força. E ali, naquele apartamento minúsculo em um bairro humilde, algo impossível começou a se tornar real. Uma família nasceu. 5 anos depois, a cobertura no bairro mais caro da cidade estava completamente transformada. Não apenas nos objetos que a preenchiam, desenhos de Sofia, agora com 8 anos, cobrindo não só a geladeira, mas também as paredes do corredor que ela havia convencido os pais a deixá-la decorar, mas na energia que pulsava através daquelas paredes que um dia conheceram apenas silêncio e solidão. Rafael acordou com o cheiro de panquecas vindo da cozinha. Carolina estava em frente ao fogão, o cabelo castanho preso em um coque bagunçado, vestindo uma camiseta velha dele e calças de pijama. Ela não era mais funcionária. Há 3 anos era sua esposa e há 2 anos havia voltado a estudar, cursando pedagogia em uma universidade particular que Rafael insistiu em pagar. Bom dia, ele disse, aproximando-se na cadeira que ainda tinha alguns adesivos desbotados de flores que Sofia se recusava a deixar remover. Carolina se virou e sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar, mesmo depois de 5 anos de convivência. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele segurou a mão dela e puxou para um beijo rápido. Perfeitamente. Cadê a Sofia? Ainda dormindo. Ficou até tarde terminando o projeto de ciências sobre o sistema solar. Rafael sorriu. Ela herdou minha teimosia. Quando quer algo, não desiste. Carolina revirou os olhos, mas estava sorrindo. E herdou sua capacidade de me convencer de coisas impossíveis. Ontem, ela me convenceu de que precisa de um telescópio profissional. E precisa? Ela tem 8 anos, Rafael. Eu tinha 7 quando ganhei meu primeiro telescópio. Olha como me tornei um adulto responsável. Carolina jogou um pano de prato nele, rindo. Você é impossível. Rafael foi até o quarto que já fora escritório. Depois se transformou em quarto de brincadeira. E agora era um quarto de menina crescida, com estante cheia de livros, escrivaninha para estudar, pôsteres de astronomia nas paredes. Sofia estava enrolada no cobertor, apenas os cachos, agora mais longos, espalhados pelo travesseiro visíveis. Sofia, acorda, tem panquecas. Ela abriu um olho sonolenta. Panquecas de chocolate? Existe outro tipo? Sofia pulou da cama e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Bom dia, pai. Aquela palavra ainda derretia Rafael por completo. Ele havia adotado Sofia oficialmente 3 anos e 2 meses atrás, 2 meses antes de se casar com Carolina. O juiz havia perguntado se ela concordava com a adoção. E Sofia havia respondido com a sabedoria de uma criança de 5 anos. Ele já é meu pai desde sempre. Só estamos deixando oficial. Não havia um olho seco naquela sala. Durante o café da manhã, Sofia contou empolgada sobre o projeto que havia terminado. E depois da escola, a vovó Helena vai me buscar para ir ao planetário. Engole primeiro, para depois falar. Carolina repreendeu gentilmente, mas estava sorrindo. Helena havia se transformado completamente. Depois de aceitar Carolina e Sofia na família, tornou-se a avó que nenhuma das duas jamais teve. Levava Sofia para passeios educativos, ajudava com lições de casa, comparecia a todas as apresentações escolares e havia desenvolvido uma relação surpreendentemente próxima com Carolina, frequentemente tomando café juntas, enquanto conversavam sobre Rafael, sobre Sofia, sobre vida. Posso convidar a Júlia para dormir aqui hoje? Sofia perguntou. Júlia era sua melhor amiga desde o primeiro ano na escola particular que Rafael pagava.
Claro, Rafael respondeu. Mas vocês precisam prometer que vão dormir em algum momento da noite. Prometemos, Sofia disse, embora seu sorriso travesso indicasse que aquela promessa provavelmente não seria cumprida. Depois do café, enquanto Sofia assistia desenhos antes de se arrumar para a escola, Carolina e Rafael ficaram na varanda. Ela se acomodou no colo dele, encaixando-se perfeitamente como sempre fazia. Você está feliz? Ele perguntou baixinho, beijando o topo da cabeça dela. Mais do que imaginei ser possível. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Estava pensando sobre aquela conversa que tivemos semana passada. Sobre ter outro filho? Eu sei que você disse que precisava pensar, mas eu já pensei. O coração dele acelerou. E acho que Sofia adoraria ter um irmãozinho ou irmãzinha. Rafael sentiu os olhos arderem de emoção. Sério? Sério. Mas tem uma condição. Sempre tem. Ele sorriu. Qual? Que você pare de me perguntar isso a cada 3 dias. Quando acontecer, acontece naturalmente. Ele riu e a puxou para um beijo longo. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Sofia apareceu na porta da varanda, cobrindo os olhos dramaticamente. Eca, vocês não cansam de ficar se beijando? Nunca, Carolina respondeu, rindo. Quando eu crescer, nunca vou beijar ninguém. É muito nojento. Vai sim, Rafael disse, e vou ter que afastar todos os garotos da porta. Pai, eu tenho 8 anos, não vou namorar nunca. Mais tarde, Helena chegou para buscar Sofia. Trazia, como sempre, sacolas de presente. Tia Helena, você estraga demais essa menina, Rafael reclamou, mas estava sorrindo. É privilégio de avó. Helena se abaixou para beijar a testa dele. E depois de tudo que perdi, me recusando a confiar nas pessoas certas, vou aproveitar cada momento com minha neta. Sofia abriu as sacolas com empolgação. Livros sobre estrelas, exatamente o que eu queria. Depois que as duas saíram, Carolina e Rafael passaram a tarde juntos no sofá. Ela deitou com a cabeça no colo dele, e eles simplesmente ficaram ali, confortáveis no silêncio compartilhado que agora era preenchido de paz ao invés de solidão. Você lembra do dia em que nos conhecemos? Carolina perguntou. Naquela festa horrível, onde Sofia pediu para você dançar, como se fosse ontem. Rafael passou os dedos pelos cabelos dela. Eu acabara de ser humilhado publicamente pela Clarice. Estava pronto para desistir de tudo. E então apareceu uma menininha de vestido vermelho que me viu como ser humano. Carolina se virou para olhá-lo. Sofia sempre soube ver as pessoas pelo que realmente são, não pelo que aparentam. Eu era tão infeliz antes de vocês, Rafael confessou. Não percebia o quanto estava apenas existindo, não vivendo. Estava esperando morrer, basicamente. E agora? Agora eu acordo todos os dias grato. Grato por ter você, por ter Sofia, por ter uma família, por ter uma razão para viver que vai além de apenas ocupar espaço no mundo. Carolina subiu e o beijou com ternura. Eu também sou grata. Você nos deu tanto. Não. Vocês que me deram tudo. Vocês me deram vida de verdade. Quando a noite chegou e Sofia voltou com Helena, a menina estava transbordando de empolgação sobre tudo que havia visto no planetário. Júlia chegou logo depois, e as duas correram para o quarto, suas risadas ecoando pelos corredores. Durante o jantar, com todos reunidos ao redor da mesa, incluindo Helena, que agora jantava com eles pelo menos 2 vezes por semana, Rafael olhou para aquelas pessoas e sentiu o peito apertar de emoção pura. Carolina ao seu lado, usando a aliança de ouro simples que ele havia dado a ela em uma cerimônia pequena, mas perfeita. Sofia contando histórias animadamente, gesticulando exageradamente como sempre fazia. Helena sorrindo com carinho genuíno, a amargura dos anos anteriores completamente dissolvida. Aquilo era família. Aquilo era amor. Aquilo era o que fazia a vida valer a pena. Em que você está pensando?
Carolina perguntou baixinho, percebendo o olhar distante dele. Em como eu sou sortudo, nós todos somos. Mais tarde, depois que Sofia e Júlia foram dormir, depois que Helena foi embora com um abraço apertado em cada um deles, Rafael e Carolina foram para a varanda. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente às histórias que aconteciam nos apartamentos iluminados. Mas Rafael não sentia mais aquela sensação de estar separado do mundo. Ele fazia parte dele agora. Você acha que Sofia vai se lembrar de tudo isso quando crescer? Ele perguntou. Vai se lembrar de como começou? Vai, Carolina respondeu com certeza. E vai contar para os filhos dela sobre o pai que a amou incondicionalmente desde o primeiro momento. Sobre como uma dança mudou 3 vidas para sempre. Eu me apaixonei por ela no instante em que me pediu para dançar. Rafael admitiu. Uma criança de 3 anos em um vestido vermelho que não teve medo de mim, que me viu como pessoa. Como eu poderia não me apaixonar? E por mim? Carolina perguntou com um sorriso. Quando você se apaixonou por mim? No momento em que você atravessou aquele salão correndo, aterrorizada de que sua filha tivesse feito algo errado, você estava disposta a fazer qualquer coisa para protegê-la. E eu pensei, essa é uma mulher que sabe o que realmente importa na vida. Carolina apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com medo de que você percebesse que poderia ter alguém melhor. Alguém do seu mundo, com educação, com dinheiro. Você é do meu mundo. Você e Sofia são meu mundo inteiro. Quando foram dormir, Rafael passou pelo quarto de Sofia. As meninas haviam apagado, exaustas após horas de conversa e risadas. Ele entrou silenciosamente e ajeitou o cobertor sobre as duas, beijando a testa de Sofia com carinho. Boa noite, minha princesa. Obrigado por ter me salvado. Na cama, abraçado a Carolina, Rafael pensou em como a vida era imprevisível e milagrosa. Ele havia passado 38 anos acreditando que estava destinado à solidão. 38 anos construindo muros ao redor de si mesmo, aceitando que era invisível, que sua cadeira de rodas o definia mais do que qualquer outra coisa. E então Sofia apareceu. Uma criança de 3 anos com um vestido vermelho simples e um sorriso luminoso que provou que ele estava completamente errado. O amor não via cadeiras de rodas, não via diferenças sociais, não via obstáculos. O amor apenas via pessoas, via corações, via almas que se reconheciam através de todas as barreiras que o mundo tentava impor. E naquela noite, cercado pelas pessoas que amava, em um apartamento que finalmente parecia um lar de verdade, Rafael Mendes Cavalcante finalmente compreendeu a verdade mais importante de todas. Ele não era definido pela cadeira, não era definido pelo dinheiro ou pela posição social ou pelas limitações físicas. Era definido pelo amor que dava e recebia, pelas vidas que tocava, pela família que havia construído contra todas as probabilidades. E nesse aspecto, era o homem mais rico do mundo. Porque 5 anos atrás, uma menininha havia atravessado um salão cheio de pessoas que o evitavam e havia estendido a mão para ele. Havia pedido para dançar. E naquela dança simples, naquele gesto puro de uma criança que não conhecia preconceito ou medo, 3 vidas foram transformadas para sempre. Às vezes, as melhores histórias começam com um simples convite para dançar. E às vezes, uma única dança pode reescrever destinos inteiros. Rafael fechou os olhos, Carolina respirando suavemente a seu lado, e sorriu. Porque ele finalmente estava em casa. Não no apartamento luxuoso, não na cobertura cara, mas em casa de verdade, no coração das pessoas que o amavam exatamente como ele era. Fim da história.